Jesus disse o seguinte, terminando o capítulo 7 de Mateus, quando ele fecha o Sermão do Monte, ele diz assim: compará-lo-ei ao homem que ouve a minha palavra e as pratica, ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, vieram a tempestade sobre ela, e literalmente essa casa não caiu, porque ela estava sobre a rocha. Mas compará-lo-ei o homem que ouve estas palavras e não as pratica, como o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a tempestade e ela caiu. Sabe por que eu estou te perguntando o que você colocou em prática? Porque a gente apenas vem no domingo, ouvir e não praticar, é edificar a nossa casa sobre a areia. E aí você diz assim, mas minha vida não muda. Mas eu pergunto a você, você muda? A sua vida só vai mudar, a sua família, muitas coisas só vão mudar dia que você mudar, dia que eu mudarmos. Sem dúvida alguma nós somos imperfeitos, nós somos pecadores. Hoje mais cedo aqui na nossa aula de acolhimento da turma que está se tornando membro da igreja, nós falávamos sobre isso. Essa igreja é uma igreja de pessoas imperfeitas, a começar do pastor e até do time que ele torce. Nós somos imperfeitos, mas isso não significa que nós temos que nos acomodar na nossa imperfeição. Pelo contrário, quando nós cremos em Jesus, aí Luiz, o que o Espírito Santo faz em nós? Nós somos selados pelo Espírito Santo e a partir dali nós não temos mais prazer no pecado. Nós queremos todos os dias conhecer a Deus, e conhecer a Deus é tentar minimamente, através da palavra, da compreensão, colocar no dia a dia aquilo que Ele nos ensina. O nosso grande desafio, irmãos, não é ser crente aqui no domingo. O nosso grande desafio é quando a gente sai dessas portas aqui para fora. É o que eu sempre digo, quem sabe quem sou eu é Samara. Samara sabe quem sou eu. Samara sabe quais são as minhas limitações. É lá em casa que Samara, Ana e o João precisam ver em mim, e eu preciso ver neles, e você precisa ver na sua família, e sua família precisa ver em você, o evangelho que nós cremos. Porque se o evangelho que nós cremos nos faz levantar a mão aqui no domingo, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, mas saímos daqui, isso não gera mudança nenhuma, eu preciso lhe dizer uma coisa: você não está crendo no evangelho, você está crendo em você mesmo. Porque quando a gente crê no evangelho, o evangelho muda a gente, porque há as boas novas de salvação, e isso é discipulado, isso é crescer. E hoje a gente vai visitar o apóstolo Pedro, que não tem experiência melhor de recomeço do que a de Pedro. A experiência dele depois de negar a Jesus, aquele homem que se dizia ser tão forte, aquele que quando Jesus disse que ia dar a sua própria vida, e quando em João capítulo 13, Jesus anuncia que um haveria de trair, outro haveria de negá-lo, Pedro vira e diz assim: eu jamais te negarei. Pensa num homem convicto, pensa numa pessoa extremamente convicta dessa palavra, e ele diz: eu não te negarei. Isso era o episódio da última ceia. O que acontece? Jesus lava os pés dos discípulos, prega aquele sermão maravilhoso, João 13, 14, 15, 16 e 17. Então Jesus é levado preso, noite de quinta-feira para sexta. Os discípulos se espalham, mas Pedro estava ali perto. E é interessante que Pedro se parecia com Jesus, porque uma das abordagens a Pedro é: você se parece tanto com ele, se ele fala igual a ele. E ele diz o quê? Eu não o conheço. Você é um deles? Não, eu nunca ouvi. Olha, ele estava com ele. Não, eu não estava com ele. E aí o galo canta. Aquele homem cheio de si descobre que na sua prepotência, na sua força humana, ele tinha acabado de negar tudo aquilo que ele disse que não faria. Mas mais do que isso,
ele estava negando o seu Salvador e Senhor. Diante disso, nós temos o desenrolar da história. Jesus é morto, crucificado, sepultado, e ele ressuscita. Quando ele ressuscita, as mulheres vão ao túmulo, e era domingo pela manhã, Lucas capítulo 24. E um ser celestial diz: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Elas voltam correndo, conta para todo mundo, e o texto diz que quem estava lá? Pedro. Ele vem conferir se isso é verdade. Só que os dias passam, e agora Pedro volta para casa, e ele volta para Galileia. Ele volta para o lugar que ele nunca deveria ter ido. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu quero te incentivar a estar no capítulo 21, versículo 1, porque hoje nós vamos estudar a história de Pedro, o recomeço de Pedro. Sabe por quê? Uma das maiores mentiras de Satanás é ele dizer: para você jamais vai ter recomeço. Você jamais vai recomeçar, porque Satanás é o pai da mentira, e como para ele não há recomeço, ele tenta nos enganar todos os dias que para nós também não há um recomeço, mesmo quando nós erramos. A história de recomeço que nós vamos estudar hoje juntos é uma história de alguém que tinha nada mais, nada menos traído Jesus. Talvez na linguagem seria o traíra. Aquela pessoa que talvez Jesus jamais deveria ir atrás. Se talvez Jesus tratasse as pessoas como nós tratamos, se tem alguém que ele não deveria ir atrás, seria quem, Bruno? Pedrão. Esse cara me negou. Na hora mais importante dele segurar as pontas, ele sumiu. Na hora dele botar o pé na dividida, ele tirou o pé. Eu nem o conheço, não sei quem ele é. É interessante que o capítulo 21 começa dizendo assim: depois disto. E aí eu queria que você acompanhasse na Bíblia. Tem incentivado os irmãos a trazerem a Bíblia, seja o aplicativo ou a Bíblia de papel, e o caderninho para anotar. Isso é importante. Depois disto o quê? O que tinha acontecido? Os discípulos tinham estado com Jesus, Tomé tinha estado com Jesus, Jesus tinha aparecido aos discípulos, e um pouquinho atrás Jesus tinha aparecido às mulheres. Ou seja, já era notório não só das mulheres e dos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia, ele está vivo. O Senhor venceu a morte. Depois disto, diz o texto então, que Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, lá no mar de Tiberíades, na Galileia. E foi assim que aconteceu. Estava ali Pedro, Tomé, apelidado de Dídimo ou de Gêmeo, depende da versão que você está, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Então estava ali Tiago, João, Pedro, aqueles que nós cantamos a musiquinha desde pequenininho, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, amigos inseparáveis, estavam ali. E quem mais estava ali? Natanael, Tomé e mais 2 discípulos. E é interessante a liderança de Pedro. Pedro volta, mas ele leva uma turma com ele. Tinha mais gente com ele. E é interessante que as atitudes de Pedro é assim. Ele vai dizer: vou pescar. E os outros vão dizer: nós vamos com você. Muito cuidado com as suas atitudes, porque você pode influenciar pessoas para o bem e para o mal. Pedro vira e diz assim: vamos pescar. E aí os demais que estavam ali dizem assim: nós também vamos. E disseram uns aos outros, e assim eles entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa nenhuma aquela noite. E aqui a gente já para aprender a primeira lição da história de recomeço de Pedro. E talvez seja essa aqui uma das maiores lições para a nossa vida.
Porque Pedro vai nos ensinar algo que nós não devemos fazer. Sabe o que é? Não queira voltar para o lugar de onde um dia você saiu. Interessante isso. Se a gente pensar, Pedro, e a próxima imagem vai nos mostrar uma placa aí de um retorno muito interessante, proibido retornar. Se nós pensarmos isso, é proibido retornar, irmãos, porque muitas vezes o que Pedro fez? Pedro volta lá para o lugar de origem. Sabe o que acontece conosco? Muitas vezes, quando nós erramos, quando nós estamos com o coração frustrado, quando nós passamos por situações que nos machucam, sabe qual a nossa tendência, Eduardo? Voltar para o lugar de onde nós um dia saímos. Por isso, é proibido retornar. Pedro vai nos ensinar isso. Pedro volta, e ele está nos ensinando o que nós não devemos fazer. Era pós-ressurreição, Jesus já estava vivo, Pedro sabia disso, mas Pedro então ele volta para um lugar que um dia ele saiu. E eu vou dizer uma coisa a você, quantas vezes nós, quando nós erramos, nós falhamos, a nossa primeira vontade, o nosso primeiro desejo é ir lá para aquele lugar que a gente sabe que não é o nosso, que a gente não deveria estar, mas nós fazemos daquele lugar um refúgio. Por quê? Porque, meus irmãos, nós voltamos ao passado em momentos de incerteza, em momentos de erro. Por quê? Porque aquele lugar muitas vezes é confortável para nós. Aquele lugar muitas vezes é um lugar, por exemplo, um lugar em que nós vivemos situações em que nós estamos amarrados ali por as mais diversas circunstâncias, questão de familiaridade, às vezes até mesmo um ambiente familiar. Pedro então volta. E mais, a necessidade de sentir útil. Pedro, ele tinha se perdido no propósito de Deus para a vida dele. E agora ele quer se sentir útil. Aí ele volta para aquele lugar, para que ele pudesse, Eduardo, de alguma maneira, começar a se sentir útil. Aí ele vai lá, pega as redes, chama a turma, volta a pescar. E aí uma coisa interessante, todas as vezes que nós passamos pelo pecado, pelo fracasso, uma das coisas que nós nos sentimos é o sentimento de inutilidade. E na inutilidade, nós queremos voltar ao lugar que um dia a gente foi útil. Agora tem um problema. Quando a gente volta num lugar que um dia a gente foi útil, dentro do propósito do Senhor é uma coisa, mas quando a gente volta lá, fora do propósito do Senhor, passa a noite inteira jogando a rede, e não pega, porque estava no lugar errado. Quantas vezes, Evaldo, isso não acontece com a gente? Na hora da luta, na hora da adversidade, e a gente então quer ser útil, quer fazer alguma coisa. Por quê? Porque no fundo, nós queremos estar tão ocupados para não lembrar daquilo que de fato precisa ser resolvido. Então era melhor passar a noite inteira pescando, era melhor estar muito ocupado, era melhor estar em algo que fosse aparentemente útil, para não lembrar uma coisa: eu tenho um problema para resolver, eu tenho algo a resolver com Jesus, eu preciso resolver com Jesus, eu preciso voltar e resolver. O que Pedro está nos ensinando? O que eu preciso aprender com essa primeira lição de recomeço com Pedro? Muito cuidado, diante das lutas, das adversidades, das suas frustrações, não queira voltar para o lugar onde um dia você esteve e saiu. Quando nós erramos muitas vezes, se nós não logo buscarmos consertar isso, a nossa tendência é de um abismo chama outro abismo, e a gente falha, e a gente peca, e a gente volta lá, naqueles pecados, naquelas circunstâncias que nós nunca deveríamos voltar. Mas por que voltamos? Porque aquilo ali alimenta o nosso coração, alimenta o nosso ego, alimenta a nossa vida, e nós ficamos distraídos. Quantas vezes eu e você já não fizemos com Pedro? E aí eu vou mais.
Quantas vezes na nossa história de vida, na vocação, no trabalho, no relacionamento, no dia a dia, no casamento, quando a gente enfrenta a luta e a adversidade, e a gente erra ou a gente se frustra, ao contrário de consertar, a gente volta para onde a gente não deveria ir. Pedro voltou o quê? A pescar. Esse não era o propósito de Deus para a vida de Pedro. O Senhor já tinha passado lá e dito para ele: venha após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pedro voltou a pescar. Por quê? Porque Pedro voltou para um lugar que um dia ele já tinha saído de lá. Qual a primeira lição que a gente aprende com Pedro? Não volte para um lugar que um dia o Senhor já te tirou de lá para te levar para algo novo. Agora o texto segue, porque o texto não para aí. E aí o texto vai dizer o seguinte: pescaram a noite inteira, não pegaram nada, voltaram, era manhã, e estava ali, quem conhece rotina de cidade de mar, beira de rio, feira de peixe, sabe o que eu estou dizendo? Quando quer comprar peixe bom, barato e fresco, vai para a beira do mar, vai para a beira do rio logo cedo. Quando a gente está lá no Amazonas, a gente faz isso bem cedo. Aí a turma chega, e aí tem uma turma que vai vendendo peixe, e tem uma turma que começa a limpar as redes, arrumar o material, a tralha, porque na noite seguinte é tudo de novo. E agora o texto está dizendo que amanheceu. E quando amanhece, irmão Marcos, a partir do verso 4, os discípulos não reconheceram, mas Jesus estava ali, na praia já, e era próximo. Por quê? Porque eles estavam fazendo esse manejo das redes, estavam ali, e de repente Jesus vira, Jesus faz umas perguntas extraordinárias: vocês têm peixe aí? Eu fico pensando naquele Pedrão orgulhoso, que já tinha pegado tantas coisas, muitas noites voltando com o barco cheio. Aí os discípulos viram e dizem assim: nós não temos nada, não pegamos nada. E aí Jesus vira para eles assim: lança a rede do lado direito do barco. Interessante isso aqui. Eu acho que eu sou mais teimoso do que Pedro, que eu acho que eu não teria lançado. E eu acho que você também. Porque no fundo eu ia ficar pensando assim: cara, esse cara apareceu aqui agora. Eu passei a noite inteira. Quem é pescador nesse negócio aqui, meu irmão? Sou eu. Eu não sei quem é esse cara. E outra, pescar peixe bom não é no raso, nós estamos na beira. Ele manda eu jogar a rede do outro lado, na beira, depois de passar a noite inteira no meio e não pegar nada. Deixa eu te fazer uma pergunta, seja sincero, você jogaria? Eu acho que no meu coração duro igual ele, eu ia ficar questionando. Mas é interessante que os discípulos jogam. Talvez é mais ou menos assim, vamos ver o que vai dar. Ó, jogou. Joga. E quando eles jogam e começam a puxar. Alguém aqui já jogou tarrafa alguma vez na vida? Essa experiência de né, Rafael? Começa, que beleza. Aí vem nada, de vez em quando vem um toco, uma pedra, aí você começa a vir pesado, você fala: agora é grande. É um bichão grande. Não é nada. Eles jogam a rede. Imagina aquela tarrafa, e começa a puxar a Lídia, e de repente ele começa a ver, começa a ver. Uau, ela volta cheia, a ponto deles pedirem ajuda uns aos outros, e o texto vai dizer que nesse momento a rede estava tão cheia que eles não estavam conseguindo recolher. E João nessa hora diz assim: olha, é o Senhor, Pedro, é Ele que está ali. E aí Pedro, todo sem jeito, estava sem roupa, vai vestir a roupa, mas eles estão puxando os peixes, estão trazendo, e naquele momento eles levantaram 153 grandes peixes, meus irmãos. Mas o que mais me chama a atenção é que depois dessa pescaria, dos 153 grandes peixes, Pedro vem, arrasta os peixes. Ninguém já tinha mais coragem de perguntar, porque todo mundo já sabia quem era Jesus. Eles chegam na praia.
E quando eles chegam na praia, eles se deparam com uma coisa muito interessante. Jesus já estava ali, com peixe assado e pão. Sabe por quê? Jesus não estava ali em busca de peixe. Jesus não estava ali em busca de pão. Jesus estava ali em busca de Pedro. Jesus não estava ali por peixe. Jesus não estava ali por pão. E se a história terminasse antes disso aqui, seria mais frustração ainda. Mas Jesus aparece na praia e Ele mostra então, meus irmãos, algo extraordinário. Todas as vezes que nós nos afastamos dEle e vamos tentar nos refugiar, Carlos, aonde a gente não deveria nos refugiar, Jesus, Ele vai até nós. Jesus, Ele vai te encontrar aonde quer que você vá se esconder. Não tem jeito. Você pode até querer se esconder de Jesus. Você pode até querer dar o nó em Jesus, seu espertão. Achar que Jesus não vai te achar. Meu irmão, Jesus vai te encontrar aonde você estiver. Jesus vai atrás de você aonde você estiver, porque Ele deu a sua vida por nós. Ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Olha que coisa interessante. Pedro achava que fugindo para Galileia, ele achava que voltando a pescar, ele está longe, mas Jesus vai lá, meus irmãos. Isso me faz lembrar do relacionamento, Jetro, de Adão e Eva com Deus, na viração do dia. Eles estavam na presença de Deus até o dia em que eles pecaram, e no dia que eles pecaram, eles se esconderam de Deus. Não foi Adão e Eva que foram atrás de Deus, foi Deus que mais uma vez foi e disse: Adão, aonde você está? Eva, aonde você está? Pedro, aonde você está? Eduardo, aonde você está? Fernando, aonde você está? Marco, aonde você está? Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, não tem jeito. Você conhece a palavra de Deus, você conhece a Jesus. Nas circunstâncias, nós erramos, nós falhamos, e muitas vezes Satanás quer dizer para a gente: não tem mais jeito para a tua vida, você jamais vai recomeçar. E aí Jesus está nos ensinando que Pedro era alguém que errou, que estava longe, voltou a fazer o que ele não deveria fazer. Sabe o que Jesus fez? Foi lá buscar ele. Tu está achando que Jesus não está na tua cola não, meu irmão? Tu está achando que tu vai conseguir esconder até onde? Tu está achando que tu vai assim até onde? Tu está aí passando noites e noites tentando pegar alguma coisa e não pega nada, e ainda não entendeu que o que Jesus está te mostrando, que é hora de voltar, e Ele está vindo até você. Olha que experiência extraordinária de Pedro, uma experiência de recomeço. Quantas vezes, meus irmãos, nós perdemos o propósito da nossa vida? E não é só na chamada ministerial não. Hoje nós temos vários meninos que vão ser aqui comissionados a serem radicais, a serem missionários. E às vezes na luta, na dureza do ministério, tem hora que a gente perde o ideal da vocação. Pedro tinha se perdido na sua vocação. Mas tem outras coisas que é projeto de Deus para a nossa vida e a gente se perde. Quer ver? Relacionamentos. Você se relacionava, e aí você se frustrou em relacionamento, e hoje você não quer se relacionar mais, e você tem fugido, você se esconde. Sabe por quê? Porque você acha que você vai se machucar de novo. Olha que coisa interessante. Você volta a pescar, você vai ficar quietinho. Jesus vai atrás de você e vai te dizer que vale a pena se relacionar, que não é da maneira que você pensa que é, porque Ele pode fazer tudo novo. Quer ver? Família, outra coisa. Quantas situações de família, briga de família. Estava lá ano passado, aliás, há 2 anos atrás. Um era Bolsonaro, o outro era Lula, aquela guerra. Arrumou um peteco dentro de casa, aquela briga, ninguém mais fala com ninguém. Enquanto está todo mundo se falando lá fora, é só você que perdeu a sua família por causa disso. Mas você não tem coragem de voltar e refazer. Se não me procurar, eu não procuro. Aí Jesus vai lá e diz assim: volta, rapaz, deixa de bobeira, você que está perdendo tempo com isso.
E os sonhos? Quantos sonhos você tinha? Mas as suas frustrações te deixaram parar de sonhar. Aí você voltou, pegar uma redinha, vou pescar. Vou voltar a fazer o que eu fiz antes. Por causa de frustrações, de tristezas. Mas Jesus está dizendo, eu vou até você. Sabe por que eu vou até você? E eu termino aqui. A partir do verso 15, Jesus foi até Pedro e eles comeram. Mas chegou aquela hora, Carlos, que era assim, ó, olho no olho, ó, desse jeito, ó. E Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Pedro, você me ama? E Pedro responde o quê? Eu gosto do Senhor. É uma pena no português a gente não vê a diferença da expressão amor, que em grego tem palavras diferentes. Para amor ágape, para amor filéu, para amor erótico, que é o eros. Amor ágape é o amor de Deus para conosco, que Ele dá a sua vida por nós, sem cobrar nada em troca. Amor filéu, esse amor de irmãos, uns com os outros, é irmandade. E o amor eros, aí de onde vem a palavra erótico. Toda esta questão do eros, da conjunção carnal, de tudo isso que envolve. Jesus vira para Pedro e ele diz assim, Pedro, tu me amas? Quando ele pergunta para ele se ele o amava, ele está perguntando com ágape. Você é capaz de dar a sua vida por mim? Você não falou lá que ia? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para Pedro. E sabe qual é a resposta de Pedro? Ele diz assim, Senhor, eu gosto do Senhor. Olha o nível de Pedro. O nível de Jesus e o nível de Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro diz, eu gosto do Senhor. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta de novo. Pedro, tu me amas? E aí Pedro diz o quê? Eu gosto do Senhor. Jesus, sabendo quem era Pedro, sabe o que ele fez? Na última vez ele não pergunta, tu me amas? Ele pergunta, Carlos, Pedro, tu gosta de mim? Uau, Eduardo. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos chegar ao nível do Senhor. Então Deus é tão bom que Ele vem aqui, ó, no nosso nível. E aí Pedro diz o quê? Tu sabes que eu gosto. E aí o Senhor diz, então volta para o ministério, Pedro. Volta a fazer o para que eu te criei, Pedro. Sabe por quê, Pedro? A terceira e última lição. E para mim ela é uma das mais extraordinárias. E eu chorei esta semana quando Deus falou isso comigo. Deus, Jesus, não tem lixeira. Ele não descarta ninguém. Guarda isso no seu coração. Jesus não tem lata de lixo. Ele não joga ninguém fora, indiferente do que quer que seja. A gente olha um Zaqueu, todo mundo apedrejando. Todo mundo fala, vamos à casa dele. Aquela mulher pega em flagrante adultério, vamos apedrejá-la. Aí ele vira, qual de vocês acha que tem direito de apedrejá-la? Quem não tiver pecado, lança a primeira pedra. Aí dos mais velhos já foram indo embora, porque o pecado era tão grande, foi sentindo a consciência e foi indo embora, só ficou ele. Ele poderia lançar a pedra, ele não tinha pecado. Mas ele não lançou, sabe por quê? Ele não veio para condenar, Jesus veio para salvar, porque condenado nós já estamos. Nós nascemos em condenação por causa do pecado, mas Ele veio para salvar e resgatar o que se havia perdido. Jesus não tem lata de lixo, Ele não descartou você, meu irmão. Pastor, mas eu errei. Eu também, se arrepende, confessa, reconheça e começa de novo com Jesus. Porque é isso que Ele nos ensina. Quando a gente erra, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, lembre-se que vós tendes um advogado junto ao Pai. Confessai os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo de perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Quem disser que não erra, já está errando.
A grande questão não é se eu irei ou não errar. A grande questão é se eu irei permanecer no erro. Eu preciso é recomeçar. Eu preciso é refazer. Mas o que normalmente a gente faz é: eu vou para o lugar de onde eu não deveria voltar. Eu volto para lá, tentando me esconder de Jesus. Acho um lugar que de certa forma é confortável. Não tem jeito, meu irmão. Sabe por quê? Porque se um dia você teve uma experiência com Deus, você tem um selo sobre a sua vida, e você está selado, e aonde você vai o Espírito Santo está falando com você. Você tem que mudar. Seu lugar não é aqui. Seu lugar não é nesse lugar. Seu lugar não é aqui. Você está fazendo isso, mas você sabe que você não pode fazer assim. Sabe por quê? Porque você é meu. Você é meu. Eu te remi, chamei pelo teu nome. Tu és meu. Como você está? Eu quero terminar lembrando de algo muito extraordinário. Quando Jesus vai até Pedro, sabe o que é isso, pastor Rafael? É a evidência de que os nossos erros e as nossas falhas não anulam os planos de Deus na nossa vida. A gente não deve continuar neles, mas Ele nos dá uma oportunidade para recomeçar. O homem não, a gente é falho. A gente tem um coração ruim, irmãos, duro. Quando alguém erra, a gente diz assim, aí que a gente faz questão de ir lá e... A gente, se está no direito, então aí a gente acha no direito. Mas Jesus não, irmãos. É por isso que Ele diz que a gente tem que ser igual a Ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu queria convidar você a ficar de pé. Talvez você tenha estado longe do Senhor, meu irmão. Você sabe. E hoje você veio aqui e você diz assim, rapaz, eu vim no dia errado. Eu cheguei aqui no dia errado. Acho que eu deveria ter vindo domingo que vem ou domingo passado. Mas eu cheguei aqui na hora errada. Não, você chegou foi no dia certo. Satanás aqui não quer que você mude. Satanás aqui quer que você continue assim, preso. Sabe por quê? Porque quando você se arrepende, você é livre. Pedro sai daqui e se torna outro homem. Pedro sai daqui, vai para Jerusalém, ora 10 dias, é instrumento de Deus para a transição lá de Matias, o novo apóstolo, recebe o Espírito Santo, prega aquele sermão maravilhoso, quase 3.000 pessoas se convertem, a igreja é inaugurada. Quem é aquele homem? Pedro! Mas é aquele que dias anteriores estava correndo. O Senhor é assim, Ele usa gente imperfeita, mas gente imperfeita que reconhece o seu estado.